Oi, está começando o 87º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. É absolutamente ridícula a discussão pró ou contra Antônio Cândido, uma vez que o Antônio Cândido já é contemporâneo de Rousseau, ele é contemporâneo de Racine, ele é contemporâneo de Homero. A discussão não deveria ser essa. Isso é uma obra do seu tempo, limitada pelo seu tempo. Esse é o Sérgio Alcides, o convidado do episódio de hoje. E o Sérgio vai falar sobre um dos grandes pensadores que o Brasil produziu, o grande Antônio Cândido. A editora, todavia, estreou, no mês passado, um projeto editorial que vai relançar os livros do Antônio Cândido, recolocar ele nas prateleiras das livrarias brasileiras. E isso é um acontecimento cultural muito importante, e por isso a gente está destacando aqui no podcast. O Antônio Cândido já foi capa da nossa edição de abril, e a gente tentou trazer um pouco do estado da arte da crítica literária em relação à obra desse grande mestre da crítica. A gente reuniu textos de alguns colaboradores importantes da revista, como a Bianca Tavolari, que é colunista e editora de As Cidades e as Coisas, a Mariana Luz Pessoa de Barros, que escreveu sobre os memoriais acadêmicos, particularmente o do Antônio Cândido, o Mário Augusto Medeiros, que escreveu sobre o Antônio Cândido em relação ao atual estado da crítica literária, particularmente a crítica negra, a Yasmin Santos, que fez um quadro também histórico da crítica brasileira, e, é claro, o Sérgio Alcides, que é um dos nossos ensaístas preferidos e escreveu, ainda no calor dos acontecimentos, um obituário muito lindo do Antônio Cândido, quando ele morreu lá em 2017. O crítico literário e professor da Universidade Federal de Minas Gerais escreveu na 451 sobre 2 livros do Antônio Cândido: Iniciação à Literatura Brasileira e o clássico Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Aqui no podcast, o Sérgio Alcides fala um pouco sobre a atualidade da obra do Antônio Cândido e sobre a vida acadêmica hoje em dia. Vocês vão ver que ele é bastante crítico ao que acontece hoje nos departamentos de letras e adjacências. Ele também é poeta e conversa sobre esses livros importantíssimos e outras milongas mais comigo logo mais. Vamos ouvir então a entrevista com o Sérgio Alcides. A gente está aqui hoje para falar de Antônio Cândido, o grande crítico literário brasileiro do século XX. Não sei se é uma afirmação cabível, jornalística demais, talvez. Vamos aqui conversar com o Sérgio Alcides, que é um dos grandes críticos brasileiros do século XXI. Ele assina um dos textos da nossa edição de abril, que foi em torno da obra do Antônio Cândido e dessas reedições que estão recolocando os livros dele na praça, o que não é pouca coisa, né? No Brasil é comum que grandes autores, mesmo do calibre de um Antônio Cândido, tenham momentos de seca editorial que, por um motivo ou outro, acabem sumindo das prateleiras, principalmente depois da morte. Tem aquilo que os franceses chamam de travessia do deserto, o cara morre e até decantar aquilo tudo, mas felizmente no caso do Antônio Cândido esse movimento foi um pouquinho mais rápido do que costuma ser no Brasil e a gente já tem a obra dele de volta numa bela coleção. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. É um prazer muito grande falar com você e publicar você aí sempre que a gente pode na revista ter a sua colaboração, é um luxo. E eu queria te perguntar, quem que é o Antônio Cândido na sua vida mesmo de leitor? Qual lugar que ele tem? Paulo, para mim também é um prazer enorme participar aqui do podcast da 451. Tenho maior admiração pelo trabalho da revista, inclusive por essas ramificações que a revista tem por outros meios. Acho muito importante isso para discussão sobre literatura, cultura, artes. A importância de estimular o debate público sobre esses assuntos que, de outra maneira, ficam muito confinados ao ambiente acadêmico, onde as discussões são importantes também, a pesquisa em profundidade, uma coisa muito legal, da qual eu também participo com muito prazer e muita intensidade. Mas, se isso não ecoa na esfera do público, então não tem legitimidade nenhuma, torna-se uma atividade clerical meramente. E eu acho que o Antônio Cândido é uma figura que inspira esse tipo de reflexão, porque ele transitou tanto na universidade quanto na crítica literária militante, em determinados períodos da vida mais num campo do que no outro, mas sempre a atuação dele esteve diante do público. Ele nunca se dirigiu exclusivamente aos pares na universidade.
Ele sempre teve uma noção muito clara da importância pública do trabalho dele, da legitimidade pública do trabalho dele. Isso, para mim, pessoalmente, começando a responder a sua pergunta, sempre foi um apelo forte. Inclusive porque eu não me preparei para ir para a carreira acadêmica na faculdade de letras, né? Eu fui sendo empurrado para ela. A minha origem não é a universidade, a minha origem é o público. Eu me tornei professor de literatura por ser um leitor. E isso parece uma platitude, mas não é tão simples assim. E a trajetória do Antônio Cândido é análoga em alguns aspectos. É claro que eu não quero me comparar a esse crítico monumental, mas a trajetória dele também é de alguém que vai para a área de estudos literários em profundidade, assim como ele fez na universidade, formou várias gerações de pesquisadores e tudo. Ele também vai por ser um leitor especial, né? Porque ele se preparou para outra coisa, para ser um sociólogo, para ser um cientista social. E a vida e o trabalho, e os convites, as solicitações e o desejo também, suponho, foram um pouco guiando ele para essa atividade, né? Que, como eu disse, está sempre nessa zona de interseção entre o aprofundamento crítico que a universidade propicia e o debate aberto, livre, diante do público, que por vezes fica num plano que é chamado de impressionista, mas é ele que legitima o que nós fazemos do outro lado na universidade, né? E se esse nexo se perde, tudo se artificializa, o sentido da atividade nos dois lados se dissolve, e a pesquisa sobre literatura na universidade vira uma coisa assim, escolástica. Agora, eu travei contato com o Antônio Cândido muito cedo, assim, justamente por isso. Ele era um crítico literário, que a gente sabia que era professor da universidade e tudo, mas nos anos 80 ele tinha um prestígio que alcançava, por exemplo, um jovem leitor de poesia como eu. E aí eu fiquei ligado, primeiro na formação e depois em outras coisas, a dialética da malandragem. Eu era apaixonado pela poesia do Drummond, então me marcou muito aquele ensaio sobre as inquietudes na poesia de Drummond, o esquema de Machado de Assis. Quer dizer, é aquilo que eu, na minha experiência de leitor, eu experimentava também um enorme prazer em travar contato com um crítico que soubesse discutir aqueles temas que me impressionavam tanto na minha vida interior, de um modo que era fecundo para mim também, mesmo que eu não quisesse ser um especialista. E eu, no meu trabalho crítico, assim, tomo isso muito como um exemplo, assim, no qual eu possa me espelhar, né? Então foi como leitor de poesia mesmo, para iluminar suas leituras um pouco, e como poeta, né? Você é um poeta incrível que publicou 3 livros de poesia e que é a sua matriz, né? A publicação de poesia mesmo ali na geração dos anos 90, 2000, no Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa muito rica também do que aconteceu a partir, talvez, dos anos 60, que talvez tenha muito a ver com o Antônio Cândido, é esse diálogo entre os poetas e a crítica, que era uma coisa fecunda de verdade. Você falou do diálogo entre a universidade e o jornalismo, e aí eu preciso te agradecer pelas suas palavras e dizer também que a 451 tem um pouco esse propósito de até pôr em circulação o que se produz na universidade, que é um investimento público, que a gente quer um pouco traduzir, assim, fazer que nem a divulgação científica, sabe? Trazer um pouco para o grande público aquilo que está surgindo na universidade. E eu preciso te dizer também, Sérgio, a própria criação da revista tem muito a ver com um ensaio seu, do livrinho seu de crítica muito discreto que você publicou, chamado Armadilha para Ana Cristina, esse título saboroso que brinca com 2 referências importantes para você, que é o Carlos Susequinde e a Ana Cristina César, quando ela foi homenageada pela Flip, e naquele momento em que a crítica literária estava passando por um questionamento forte. Você tinha a Flip mesmo como um palco de divulgação literária, de afirmação de ideias ali. Você tinha aquilo que a Flora Susequinde chamou de a crítica como papel de bala, como se fosse um adorno, um certo beletrismo aí, que ainda existe, né? E você fez esse ensaio que situava muito a crítica brasileira ali pelos idos de 2014, se não me engano, 2016. Falava da Serrote, falava da Ilustríssima, de todos os novos espaços de crítica. Então, quando pensamos aqui fazendo a 451, o enquadramento era muito aquele que você colocou ali naquele ensaio. Eu preciso te agradecer e vou pedir autorização para a gente publicar isso também online aqui na revista para as pessoas verem. Poxa, você nunca tinha dito isso para mim. Fico contentíssimo assim, que tenha tido esse efeito. Me recompensa muito, porque
quando eu escrevi aquilo eu estava, acho que mais pessimista do que eu estou agora a respeito dessa conversa em face do público, de igual para igual com o público, sem a mediação de títulos e hierarquias que são coisas importantes para a academia, mas que na esfera do público não importam nada, né? E o público está muito, para usar uma palavra contemporânea, o público está muito empoderado ultimamente, Sim. né? Com essa coisa das redes sociais, a própria debate literário hoje está mais democratizado, na sua opinião? E você acha que o leitor final tem mais voz? Eu acho que sim. Tem várias coisas, né? Tem sites importantes, os jovens escritores fazem bastante ruído e isso é muito bom. As redes sociais têm um papel. O problema é que as redes sociais, qual é a cilada das redes sociais? Também existe uma armadilha para as redes sociais. É o embolhamento. Elas são, assim, construídas a partir da lógica dos algoritmos que tendem a formar bolhas. E essa bolha, ela é formada com um interesse mercadológico, porque você então vai reunindo pessoas que têm um perfil mais ou menos análogo, de maneira que você possa dirigir uma publicidade mais eficaz. Mas, bem, tudo bem, isso é uma coisa da vida contemporânea, é um fato. Qual é a armadilha que esse fato implica, que ele está montando? É que a bolha, ela é antagônica ao público, porque a noção de público, ela pressupõe uma diversidade, pressupõe conflitos ásperos e às vezes irredutíveis, e ao mesmo tempo um conjunto de regras mais ou menos difundidas, civis, para mediação e acomodação do que for possível nesses conflitos. E o embolhamento, ele faz o contrário. Ele dá a muitas pessoas que têm esse interesse militante, por exemplo, a sensação de que estão militando, mas sem nenhuma eficácia política, porque os outros lados não estão nem tomando conhecimento da sua blateração online ali. E o debate crítico nas redes sociais, ele acaba também, digamos assim, capturado por essa lógica do embolhamento, que as pessoas, eu acho que devem se preocupar mais com isso e estão também preocupadas. O que ainda me parece uma coisa complicada nisso? Se a gente não tem um debate realmente aberto, público, aí a notoriedade, o êxito, a discussão do valor, tudo isso fica muito à mercê de relações pessoais, que são coisas maravilhosas. É ótimo namorar, é ótimo ter parentes legais e amigos que você quer defender, etc. Mas isso não é muito assim propício a um desenvolvimento crítico mesmo da literatura, e às vezes pessoas menos hábeis com relações sociais ficam negligenciadas e pessoas super hábeis ficam superestimadas também. E acontece o fenômeno de, às vezes, alguns caras assim que são legais, interessantes e tal, mas tem uma projeção superestimada, como eu disse, que de repente os alça para os antigos meios, né? Daqui a pouco estão escrevendo coluna no UOL, na Folha de São Paulo, etc. Mas a origem é essa coisa meio assim de um certo círculo social e tal, e isso acho que enfraquece um pouco o debate todo, né? Mas também não quero ser um catastrofista de jeito nenhum. Como eu disse antes, agora eu me sinto um pouco mais otimista do que na época em que eu escrevi aquele ensaio ao qual você se refere. E eu acho que as redes sociais são uma espécie de esfera pública com mau contato. Às vezes o contato se dispersa e fica uma bolha. Daqui a pouco, algum incidente público importante faz o contato se fazer e aquilo se mostra fecundo também, né? Até porque também, em literatura, muitas vezes, assim como na psicanálise, o que interessa é o que escapa, é o que não está conforme todo o esquema, né? Aquilo que a gente vê escapar. E surpreende, o que escapa e surpreende quem está muito acomodado naquele ambiente e muito confiante nas suas previsões, numa certa rotina. De repente surge uma coisa que não era esperada e obriga todo mundo a repensar. Mas isso, eu acho que não se cria assim facilmente por meio de relações pessoais. Mas voltando ao Antônio Cândido, pegando um título de um livro dele que é incrível, que é o Na Sala de Aula. Como é que isso aparece na sala de aula? Porque, por exemplo, minha mãe é professora também de literatura, antropologia. Ela tem enfrentado resistência de alunas e alunos que às vezes não querem ler um determinado autor porque foi cancelado, entre aspas, por algum motivo, ou tem algum tipo de visão de mundo, ou às vezes até vem esse argumento de, não, eu não leio homens. Como é que o professor lida com esse tipo de coisa, sendo que cabe ao professor justamente apresentar aquilo que parece desagradável às vezes, que é aquele poeta que parece um chato lá da Brasil Colônia, que de repente você, isso aqui é maravilhoso. E o Antônio Cândido era um mestre nisso. Essa dimensão de jornalista, um pouco que ele teve a de grande teórico, mas ele era um professor. Todo mundo que
teve aula com ele fala disso. E ele parece que ele conseguia dissolver um pouco dessas calcificações aí, essas coisas, e puxar o pessoal para ler coisas que não estavam na pauta. Você consegue dar aula sobre Gregório de Matos, eventualmente, um autor, não sei, algum autor fora de moda? Como é que você puxa isso? A gente tem que inventar modos de manter bem vivo o canal de comunicação com as pessoas mais jovens e acolher com tolerância e uma certa malandragem também, uma certa esperteza. Esse espírito às vezes intolerante, muitas vezes moralista, com tendências censórias, que é estimulado pelos debates contemporâneos, né? Que tem excelentes motivações com as quais eu, particularmente, me sinto muito solidário, embora nem sempre esteja de acordo com as estratégias, as práticas e principalmente os discursos. No entanto, não adianta também uma postura de intolerância, de resistência ou de agressividade, de reprovação a isso. É preciso acolher e conversar. E é preciso também, ao mesmo tempo, transmitir um certo entusiasmo. Eu acho que, nesse ponto, o Antônio Cândido deve ter... O êxito dele como professor tinha a ver com isso também. Primeiro, é um entusiasmo que a gente vê transparecer nos escritos dele. É um entusiasmo que ele não faz força para mostrar, que não gesticula, que não grita, que não diz que é lindo, mas que você vê na intensidade do seu empenho diante daqueles objetos e da sua investidura como professor, como crítico e tal. Estou usando duas palavras aqui, o empenho é bem dele, uma palavra muito ligada ao legado do Antônio Cândido, mas eu acho que tem uma investidura também, né? Ele se colocar naquele papel, isso eu acho é um modelo assim, interessante. Manifestar um entusiasmo que contagia. Esse contágio tem a ver com desempenho diante do objeto literatura, diante dos alunos, diante da possibilidade dos alunos se juntarem a essa discussão, que manifesta uma verdade, um vínculo existencial verdadeiro com aquele objeto. Aquilo não é uma coisa que você deixa para trás no final de semana, que você não leva para o travesseiro, que você não acorda com aquilo. Aquilo é você. Era evidente que ele estava existencialmente determinado por esses vínculos e produzindo determinações também da parte dele sobre esse mundo da literatura, como crítico importante que ele foi. Isso é uma coisa que para muitos alunos e alunas é maravilhosa. Eles ficam seduzidos, eles se despertam. Aquilo tem um efeito, assim, acho que nietzschiano mesmo, de tirar do rebanho. E é muito bonito ver pessoas jovens, inteligentes, assim, às vezes com pouquíssimo preparo, despertando para uma coisa. Isso é uma coisa bonita da faculdade de letras em geral, que eu frequentei, embora não tenha me formado, que você vê aqui na FEFELESH, se não me engano, são 800 alunos na época que entravam todo ano, muitas vezes querendo ser professor de inglês, que é uma atividade legal, mas não tinha uma ideia dessa descoberta da poesia que acaba acontecendo numa aula de introdução, entendeu? Aos estudos literários, lendo Augusto Frederico Schmidt, sei lá, lendo alguma coisa. E você vê o cara se transformando, dominando aquela linguagem. E eu acho que o Antônio Cândido tinha muito isso também pelas atitudes de fundar revista, né, quando era jovem, também, que eu acho que é uma coisa que na vida acadêmica de hoje, que está tão fragilizada institucionalmente, talvez falte um pouco de impulso, na sua opinião. Eu queria perguntar. Eu acho que falta. Criar revista, sabe? É uma coisa que era tão comum antigamente, era o que toda a turma fazia de alguma forma. Isso tá vivo, você acha? Ou tá muito individualizado nas redes? Cada um é uma opinião individual, não tem mais revista para... A vida acadêmica, ela se tornou uma outra bolha, esse aqui é o problema. Então tem muitas revistas acadêmicas, mas elas são insuportáveis. Elas são simplesmente ilegíveis. Nenhuma pessoa instruída que gosta de ler poesia, que gosta de ler homem, não é especialista, aguenta ler 2 páginas desses artigos acadêmicos. É uma rotina super dispendiosa em termos de energia e em termos de dinheiro público também, que não serve para absolutamente nada. E nesse ponto eu sou, assim, totalmente negativo. Há um conjunto de diretrizes que partem das agências de fomento à pesquisa, cuja mentalidade é muito construída a partir das ciências duras, que engessa a possibilidade de uma revista acadêmica ter alguma relevância pública. E aqui vamos sublinhar que você não está sendo anti-intelectual. Nós não estamos falando aqui de um anti-academicismo, né? Não, de jeito nenhum. E, assim, agora, a favor da academia, eu posso dizer isso, que tem um sistema enorme
que é muito determinado também pelas agências de fomento da pesquisa, que dificulta ainda mais essa relação, não é, de transcendência do conhecimento que é produzido com muita honra e muito valor na academia para a esfera do público. Agora, qual é o resultado disso? O resultado mais notável dessa mútua indiferença entre a universidade e o público. Do lado da universidade, o resultado é a clericalização. Você tem a sensação de que você está numa hierarquia eclesiástica medievalóide. Na qual você acha que o Antônio Cândido teve algum papel também? Eu acho que ele teve um papel, mas menos assim pela responsabilidade dele do que por todo um sistema que não está refletindo como devia sobre essa importância dessa transcendência entre a universidade e o público. Mas eu dizia dos resultados. O resultado para a universidade é esse, é péssimo. Fica um clero. Agora, o resultado para o público, no caso do Brasil, é muito pior. Por quê? Se você olha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a coisa mais relevante que tem lá sobre estudos literários são os benditos estilos de época, que as crianças são obrigadas a estudar isso. O que é isso? Me explica, por favor. Romantismo e tal? É, isso. Barroco, arcadismo, romantismo, não sei o quê. Isso é o terraplanismo dos estudos literários. É como se na aula de física as crianças aprendessem o sistema ptolomaico. Tá certo? Uhum. É isso. Estilos de época na literatura, isso é uma coisa assim que vem do finalzinho do século XIX. É um conhecimento totalmente mofado. Ele não tem poder de atração nenhum para os jovens de hoje, porque você tem uma turma de alunos que muitas vezes não tem livros em casa, de famílias mais humildes, e você tenta impingir a esses jovens a chatice de ficar lendo coisas para identificar numa tabelinha que está no livro didático se aquilo é romântico, se aquilo é barroco, e dizer para eles que a literatura é isso, ela serve para isso, que uma pessoa, quando pega um poema para ler, a finalidade dessa pessoa é identificar numa tabelinha se aquele poema é romântico ou realista. Isso é esterilizar para a literatura toda uma turma. Eu acho que isso também é um efeito dessa intranscendência na relação entre o conhecimento aprofundado e o debate crítico meio, assim, abúlico que a gente tem hoje. E como que o Antônio Cândido entrou nisso? Porque, vamos dizer, ele também foi um historiador da literatura de alguma forma, também ajudou a organizar essas escolas, a esclarecer, talvez, certos processos históricos e essa ideia de formação, que já é uma ideia muito do século XX, ele foi um dos grandes desenvolvedores dela no campo da literatura. Como é que ele lidou com essas categorias, então, que você está dizendo? Porque você também teve, paralelamente, no século XX, uma abordagem da poesia radicalmente oposta, que foi o concretismo, que você passa uma régua na história, de certa maneira, e em certos esquemas até sociológicos, dos quais ele foi um grande formulador, para poder ver a beleza equiparada de todos os poetas e todos os autores. Como é que você vê ele nesse esquema todo, assim? Porque ele, ao mesmo tempo, dialeticamente, ele ajudou a construir e destruir ao mesmo tempo, isso tudo. É, justamente assim, pensando dialeticamente, que eu tentaria dar uma resposta para essa pergunta. É claro que ele, como um grande mestre, formou assim, em volta dele mesmo um grupo de discípulos que, como você disse, às vezes tem uma característica meio paroquial, meio de igreja, e isso é uma coisa quase natural, não é que ele tenha se empenhado particularmente com esse fim, mas se forma. O que pode prevenir os aspectos negativos disso, que são muitos, são as outras coisas, exatamente aquele nexo maior entre a universidade e o público. Então, ele tem, por um lado, ele não impediu que se formasse em volta dele um aparelho, né, como dizem alguns, o aparelho Antônio Cândido, né, e que hoje produz assim, um pouco essa rivalidade, uma coisa meio bairrista, muito chata que tem nos congressos de especialistas em literatura. Sempre tem um simpósio temático super pró-Antônio Cândido e o outro super anti-Antônio Cândido. Às vezes o tema do simpósio é atacar Antônio Cândido, né? E é muito ridículo isso. Agora, por outro lado, o Antônio Cândido também tem um papel a contrapelo dessa tendência com o seu modo de lidar com o objeto literário, que mesmo quando ele está mais enfronhado na carreira acadêmica, ele continua escrevendo para qualquer pessoa instruída interessada.
É aí que está o ponto. Primeiro, isso tem um impacto dentro da academia porque levanta um exemplo, um modelo que muitos seguiram. E tem um impacto fora da academia porque continua a motivar um debate crítico público. Por exemplo, entre as pessoas mais ligadas ao Antônio Cândido, alunos dele, mais ligadas à influência direta dele, eu acho que, por exemplo, o Davi Arrigucci, o Roberto Schwartz são grandes escritores. Qualquer pessoa abre um livro do Davi Arrigucci, concordando ou não, admirando ou não Antônio Cândido, e lê aquilo com gosto, percebe? Com proveito. E você enxerga a fonte, você identifica essa linha evolutiva aí, né? Acho que sim, inclusive porque eles, sendo tão honestos, muitas vezes explicitam isso. Eu me lembro, isso que você falou antes, que um pouco fui levado a ler Antônio Cândido por ser leitor de poesia. Pela mesma razão, eu li, muito jovem, o famoso livro do Davi Arrigucci sobre Manuel Bandeira. Humildade, Paixão e Morte, que é uma coisa maravilhosa. Aquele livro é espetacular. Eu discordo, assim, radicalmente da tese do livro. Eu sou um crítico do livro. Mas aquilo foi formador para mim. No momento em que eu nem sonhava em me tornar um especialista nisso. Aquele livro eu considero uma obra-prima da crítica literária. Isso também é uma coisa que eu acho que críticos com a amplitude do Antônio Cândido ensinam indiretamente. Você não precisa estar de acordo com um livro para reconhecer isso é uma obra-prima. Eu acho esse livro do Davi Arrigucci uma obra-prima da crítica literária. Eu jamais questionaria isso. Eu só discordo. A minha discordância não diminui em nada a minha admiração e minha gratidão. E o Roberto Schwartz, por exemplo, eu também não me sinto assim muito próximo do pensamento dele. Mas quando eu leio, nossa, que estilo, que escritor espetacular. Qualquer pessoa instruída, inteligente, para concordar ou para discordar, tem proveito em ler aquilo. Sim. Vamos dizer então que essa clareza de escrita, ela foi um dispositivo que o Antônio Cândido nos deu, que é das coisas mais preciosas. E é um pouco aquilo que você escreveu na 451 quando ele morreu. Você fez um ensaio ali a quente mesmo. Teve poucos dias ou horas até para escrever. Aquele momento tão complicado, porque não só ele estava morrendo, como estava a extrema-direita ascendendo de verdade naqueles dias. E você fala isso, você fala, olha, o que nos resta? Depois de tudo o Brasil desmoronado e destruído, temos então por onde continuar. É pela mão do Antônio Cândido, pela prosa do Antônio Cândido. E essa clareza de escrita é uma coisa que o Roberto Schwartz, se não me engano, numa entrevista, ele fala assim, né, que era uma coisa muito consciente de que aquilo era fundamental para que as ideias tivessem uma certa eficácia, certo? Ele até critica Florestan Fernandes, eu estou aqui citando de cabeça, mas ele falou, quando se perde a linha da língua literária, a crítica social fica muito depauperada, falta alguma coisa. Então, sem dúvida que escrever bem foi uma coisa que ele ensinou a muita gente e continua ensinando, né? A crítica, ela tem uma coisa em comum com a política, que ela precisa de eficácia. O êxito dela se mede também pela eficácia. Na política é assim, não adianta você ter razão, você precisa vencer, você precisa que assim, o resultado das suas ações políticas contribua para a sua causa. Se não contribui para a sua causa, ou se contribui para uma causa oposta, você fracassou. E eu acho que a crítica precisa de uma eficácia também, nesse sentido. E faz parte disso ela ter essa fluidez, ser acessível sem ser facilitadora. Ela não pode menosprezar o público, não pode subestimar o público. Isso é criptonita para o público. Você não pode começar a dar aula para o público. E isso é um dos principais problemas num contexto como o nosso, em que tem essa intranscendência da qual venho falando. Às vezes o professor, o crítico universitário tal, está muito interessado também em participar. Quando vai escrever um artigo, por exemplo, no jornal ou na 451, ele não consegue se dirigir ao público sem despir a persona de professor, percebe? E aí isso não dá certo, porque você não abre a 451 para ter uma aula, para ter uma lição. Você abre a 451 para ter crítica. Do ponto de vista de um editor, Sérgio, o que acontece muito é que a gente tem cada vez mais um cenário em que os críticos que estão na universidade, e com suas razões, porque essa vida também se tornou muito burocrática, como você falou, eles acabam só aceitando leituras que têm a ver com as pesquisas que eles estão fazendo naquele momento. Então, você fica dentro de um projeto no qual tem pouca disponibilidade para descoberta, né? Que é uma coisa que
o Antônio Cândido como crítico de jornal, me parece que fazia. Ele era um frequentador de livraria. No jornal você é obrigado a aceitar o que venha lá, o que saiu. E fazer crítica durante uma época era muito essa coisa, as novidades das livrarias. O cara passava nas duas cidades e via ali as importações. Muito texto que ele escreveu veio desse tipo de garimpo em livraria. Eu editei um livro dele sobre os penhascos de mármore do Ernst Junger, que ele conta que pegou num saldão da livraria francesa, se não me engano, o livro desinteressadamente e, enfim, produziu um ensaio maravilhoso, trouxe o cara para o Brasil, os livros dele para cá, de alguma forma. Então, às vezes, essa carreira acadêmica, né, se torna muito pouco porosa a novidades. Você não sabe de um poeta novo que apareceu, porque você está dentro de um programa muito mais exigente, né? Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com o Sérgio Alcides. Eu queria te fazer um convite. Do dia 7 a 11 de junho, ou seja, já tá aí, faltam poucas semanas, a gente vai se encontrar lá na Praça Charles Miller, na Feira do Livro. A Feira do Livro é um festival literário misturado com feira de editores e muita coisa a mais, que a 451 organiza em parceria com a Maré Produções. É como se fosse esse podcast ao vivo, ou então a nossa revista dos livros em formato de uma grande praça, cheia de leitores, editores e autores. A gente vai ter mais de 50 autores convidados, entre eles alguns destaques da literatura brasileira e também internacional. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais a Feira do Livro. Vai ter atividades em torno do livro da leitura e mais de 130 expositores. Todas as grandes editoras, as pequenas, as editoras quilombolas, editoras independentes, livrarias de rua, livrarias de todos os tamanhos. A gente juntou todo mundo que gosta de ler lá na Praça Charles Miller, em São Paulo, em frente ao estádio do Pacaembu. Então eu espero você também entre 7 e 11 de junho, lá na Praça Charles Miller. Até lá! E agora a gente vai para a segunda parte da conversa com o Sérgio Alcides. Você, como crítico, como você consegue se informar mesmo sobre novidades? Eu recebo muita coisa e tudo, mas realmente o meu compromisso com as rotinas, as tendências da vida universitária limitam a minha capacidade de ter uma militância crítica real, de estar presente ali e tudo. É muito diferente, né? Pô, o que é isso? Se um cara como você não tem uma militância crítica... Não, eu digo assim, no sentido de ter uma constância, de eu ser uma pessoa que seja uma fonte realmente boa para traçar, por exemplo, um panorama rico deste momento da literatura. Eu não me sinto tão competente assim para isso. Mas essa ambição, vamos dizer assim, não é um pouco aquilo que a própria Flora criticou no Wilson Martins, essa coisa de você repertoriar, sem dúvida, pegar um ano e radiografar, assinalar tudo que saiu. É um desejo que todo mundo tem. Até a 451, ela tem o propósito de cobrir o mercado, as novidades, assim, a gente quer tentar mostrar o que está saindo. Mas não traz um pouco esse lado antigão, assim, da crítica, que é, você vira um sismógrafo apenas ali do mercado? Sem dúvida traz. A Flora, eu sou, assim, ardente fã da Flora Susequim. Inclusive, por isso também, ela é outra pessoa que transita com muita intensidade da esfera do público para a universidade, da universidade para a esfera do público, e que não escreve uma linha que não seja dirigida ao público, mesmo quando ela está, por exemplo, expondo pesquisa acadêmica dela. Esse último livro dela, dos coros, por exemplo, eu acho esplêndido esse livro. Também posso não me interessar por várias coisas que a despertam ali e tal, mas não é a atitude, a novidade, a coragem, super admiro. E esse artigo dela, que se não me engano saiu no Globo, a crítica como papel de bala. Em 2010, né? 2010. Eu conheço os bastidores desse artigo, assim, detalhadamente. Conta pra gente aqui um pouco, pelo menos. Dá um spoilerzinho, vai. Eu vou te contar. É o seguinte, esse artigo começou na UFMG, na Faculdade de Letras da UFMG, do meu lado. Assim, bem do meu lado. Porque houve um evento acadêmico, em que a Flora seria a participante mais célebre e faria um encerramento desse evento. E fui eu que tinha sugerido que ela fosse convidada, tinha acabado de entrar na faculdade. Entrei em 2009, então me puseram para ser o mediador com ela na mesa. Então eu sentei numa mesa e eu me empenhei muito na divulgação. Então enchi um auditório grande na Fafiche, aqui na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, na UFMG. Eu enchi um auditório grande, estava lotadaço.
E vários participantes do evento que vinham de várias partes do Brasil estavam assistindo, todos os organizadores estavam lá assistindo também, meus colegas, a maioria já se aposentou até. E a Flora estava totalmente endiabrada nesse dia. Ela falou assim, cara, com assim, uma fúria, coisas duríssimas. Ela fez uma crítica muito dura ao trabalho das universidades na área de estudos literários, mas duríssima mesmo. O auditório foi esvaziando aos poucos, assim. Foi esvaziando. Mais pro final da fala dela, ela, então, mudou do assunto da realidade dos estudos literários na universidade para tratar dos críticos que tinham muita relevância. E aí ela vai falar do Wilson Martins, que tinha acabado de morrer, do Sérgio Rodrigues e do Alcir Pécora. E faz, assim, também uma crítica muito dura a esses críticos. E o Sérgio Rodrigues não é um crítico, é um jornalista, um cronista muito admirável em várias coisas. Também tem um estilo de escrita assim delicioso. É um ótimo leitor de literatura, né? Não sei se é um crítico do tipo que a Flora imagina, mas ele é um ótimo leitor. Ele é um ótimo leitor, é claro, mas ele tinha feito um artigo lá exaltando o Wilson Martins porque o cadáver estava fresco. E aí a Flora descascou muita ênfase, quer dizer, não tinha mais quase ninguém no auditório, Paulo, um constrangimento total, mas ela não estava nem aí, ela continuava. Isso durou mais de 3 horas, a fala dela. Me lembro que um dos valentes que ficaram até o final, além de mim mesmo, foi o Francisco Fute Hardman, que ainda estava lá, até teve energia para fazer algumas perguntas para ela depois, né? E foi depois disso, ela nem percebeu que esvaziou o auditório, ela não estava pouco interessada. E eu, assim, num constrangimento, porque eu vi meus próprios colegas organizadores irem embora, foram comer pizza, enquanto a Flora estava ali um vulcão, assim. E foi pouco depois disso, quando ela voltou para o Rio, que, então, eu continuei em contato com ela e tal, né? E ela acabou, então, pegando esse final dessa fala terrível dela, duríssima, que era especificamente sobre o episódio da morte do Wilson Martins, e fez esse artigo. Mas é isso que eu estou dizendo. Veja, nós estamos lembrando isso hoje aqui. O artigo teve um impacto público poderoso. Sem dúvida. É disso que eu estou falando. Isso que é a transcendência, né? Não só o artigo, como esse acontecimento que foi essa performance dela, que pelo que você está contando, no auditório, é um acontecimento daqueles que a gente se recorda das grandes aulas que a gente assistiu na vida, naqueles momentos de professor voando alto, assim, uma coisa muito bonita de ver, assim, e que a gente vê no Antônio Cândido, nos textos dele. Só para contextualizar aqui para o ouvinte, o Wilson Martins era esse grande, famoso crítico de Curitiba, que escrevia uma obra chamada História da Inteligência Brasileira, que repertoriava ano a ano os lançamentos. Então inclusive uma fonte de pesquisa bastante útil, mas ele não tinha uma envergadura crítica, na verdade. Tinha muita autoridade, né, e muita arrogância também, mas não, assim, a substância era muito vã, frequentemente, né? O Antônio Cândido chegou, inclusive, a escrever sobre ele, né, de um artigo muito curioso no livro O Albatroz e o Chinês, comparando ele com o albatroz do poema do Baudelaire, que é esse bicho que voa alto e é feito para as grandes alturas, mas que no convés ele é motivo de zombaria dos marinheiros, ele anda de maneira totalmente trôpega. Uma honra para o Wilson Martins, a meu ver, imerecida, essa comparação, né? Uhum. É um ensaio que mostra muito da cabeça do Antônio Cândido, porque naquele limite dele é quase uma malícia mesmo que a gente vê ali. E ele tinha isso, esse papel de pai, de grande professor e grande formador, às vezes não mostra essa faceta que quem o conheceu pessoalmente fala, que ele tinha muita malícia até. O pessoal da Companhia das Letras, que trabalhou num livro que ele organizou, que era um livro de cartas de um alto funcionário brasileiro do Império que foi negociar uma ferrovia em Londres e tal, e escrevia um diário absolutamente maluco, e tinha passagens em tupi-guarani, era desses eruditos do século XIX que dominavam o tupi e tal. E aí o pessoal da editora mandou traduzir os trechos em tupi, que o próprio Antônio Cândido não era versado em tupi. E quando chegou a tradução, era simplesmente sonhos eróticos do cara lá, do funcionário, que ele tinha homoeróticos, com índios, inclusive, e com a natureza do Brasil. Isso. Era uma coisa curiosa. E o Antônio Cândido dava gargalhadas em lendo aquilo, e a edição saiu. Ele era muito espirituoso, gostava de fazer imitações. Quem conviveu com ele conta muitas histórias engraçadas no trato particular pessoal com ele, assim, privado, né? Sim.
Voltando um pouquinho para Ana Cristina, desse seu ensaio Armadilha para Ana Cristina, eu tinha organizado lá na Flip essa homenagem, que é como se faz lá na Flip, a um grande autor. Escolhemos Ana Cristina e foi, na verdade, muito criticada essa escolha na ocasião, porque foi tido como uma escolha Zona Sul, não precisamos mais disso, não sei o quê, sempre os mesmos e tal. E a gente estava vivendo um momento muito interessante na poesia, principalmente de autoras que estavam despontando, como a Ana Martins, a Marília Garcia, várias autoras que tinham, eu pelo menos como curador enxerguei tendo lido ali a Ana Cristina, e houve reações, assim, como uma coisa de elite e tal. 10 anos depois, ou menos, ela tá entronizada como uma super poeta mesmo, com os 2 pés no cânone, você acha? Claro, foi capa do Suplemento Pernambuco, enfim, que foi justamente um dos veículos que criticaram na ocasião. Eu não tô querendo fazer um ajuste de contas aqui como curador, nem você como convidado daquela festa, mas eu queria entender esse percurso, por exemplo, da Ana Cristina na poesia hoje contemporânea. Esse tipo de reação que você enfrentou naquela época é uma coisa assim, é o ar do tempo, né? A gente tem que ter aquilo que eu falei, uma tolerância malandra, porque tem que ter alguma resistência também a isso. Sobretudo por causa desse traço muito moralista, muito censório, essa coisa de cancelamentos, etc. Eu acho que não dá para tomar a peito, assim, inclusive porque lá atrás, lá no fundo, tem causas que são mesmo legítimas, né? E é difícil encontrar uma sintonia para a crítica que possibilite aquela eficácia da crítica que eu mencionei antes. Você acha que com tanto calor, com tanto barulho, dá para manter a linha? Ou você acha que tudo vira uma algaravia, inclusive a crítica, vira mais selvagem? Não, tem que dar. Eu acho que, sabe, você tem que encontrar uma maneira de dialogar. Desde que haja esse fundo de legitimidade lá atrás, aí eu acho que vale a pena uma certa sonsice para conversar, procurar acolher. Agora, tem uma coisa que eu enfrento muito, você me perguntou sobre a sala de aula, porque a sala de aula os jovens estão muito cultivados por essas causas e militâncias, e eu acho isso bom para eles existencialmente também, porque saem de um marasmo assim, que gerações anteriores viveram, que é muito ruim, mas também cria vários problemas no cotidiano, inclusive para ler coisas, para aceitar coisas, para sair de lugares muito rígidos. Então eu enfrento cotidianamente o corpo a corpo mesmo, com esse ar do tempo. E procuro ter essa atitude, assim, de uma certa sonsice, tolerante, acolhedora, mas ao mesmo tempo crítica, mas procurando um caminho para plantar algumas coisas ali. Agora, a coisa que é mais, assim, constante dentro disso, na sala de aula, é a alegação de elitismo. Não é a alegação de machismo, não é a alegação de racismo, de preconceito de gênero, é a alegação de elitismo. Qualquer coisa que um professor apresente que demande um esforço da atenção tão fragilizada das pessoas jovens, principalmente hoje, criadas nesse ambiente de cognição em rede, qualquer coisa que demande um esforço de atenção maior pode ser acusado de elitismo. E a minha saída para isso, Paulo, tem dado muito certo. Quer dizer assim, eu quero saber, então, o condomínio Vivendas da Barra. Lá está a elite. Eu quero saber quem é o professor de violino do condomínio de Vivendas da Barra. Quando, em que dias da semana se apresenta o quarteto de cordas do Vivendas da Barra? Quantos exemplares tem a biblioteca do condomínio Vivendas da Barra? Eu quero saber do governador Zema qual foi o volume da recherche do Proust. Isso parece um poema da Szymborska, isso que você está falando aí. Exatamente. Já sei qual poema que você está falando, né? Mas você não está incorrendo também num certo risco de elitismo da esquerda, um pouco, que é comum também entre nós, da gente também paternalizar demais? Quer dizer, o que você consegue absorver dos seus alunos? Porque uma das coisas que eu acho interessantes do ofício de professor é você ter contato com novas gerações. Sem dúvida. Sem querer fazer populismo e tal, mas é gíria nova. Isso é muito enriquecedor. Outras cabeças, tem outras percepções do mundo. Como que você consegue aproveitar esse convívio? Eu tenho que manter uma abertura para isso. Essa abertura não é ilimitada.
Também seria muito hipócrita eu fingir que não existe uma diferença de geração, de formação, de interesse. Você vê isso no texto? A pessoa usando um tipo de escrita diferente, assim? Vejo. E às vezes acho muito bom, frequentemente acho bom, assim. Tem que ter uma abertura que é mais uma tolerância do que uma disposição a você incorporar aquilo. Você entender que aquilo pertence ao tempo e que aquilo pode ser bom também. É muito difícil, porque à medida que você vai ficando mais velho, a sedução do conservadorismo, desse elitismo do qual você fala, é enorme. A gente tem que fazer uma força para não se entregar a esse canto de sereia. E vem junto com ressentimento também. E o ressentimento entra nesse coro. Não é só o elitismo, o conservadorismo. Então é uma coisa muito perversa que a gente tem que mesmo ficar atento. E eu sou super grato aos alunos por me ajudarem, às vezes, de maneira conflituosa, a me amarrar num mastro para não cair nisso, né? Você, nesse texto que você publicou agora em abril na 451, você compara o Antônio Cândido ao João Gilberto. Você fala um pouco da bossa, da crítica dele, essa batida dele. Isso também é um símbolo dessa crítica de um suposto elitismo. A bossa nova, ela é vista como uma coisa de brancos que estão trancados num apartamento. Esse Brasil acabou um pouco, porque isso é um pouco também que eu acho que o processo histórico que a gente viveu agora nos últimos anos, várias utopias da bossa nova, do modernismo e tal, ficaram realmente, algumas caíram por terra definitivamente. Mas o tempo passou, é um outro mundo, tem outras perspectivas, outras demandas, outras causas, outros interesses. Então eu acho que, por exemplo, um jovem compositor, uma das piores coisas que ele pode fazer hoje é uma bossa nova, percebe? Assim como uma das piores coisas que um crítico literário pode fazer hoje é uma formação da literatura brasileira. Essas obras são daquela época e não é por causa da eficácia atual ou da atualidade delas que a gente as cultiva ainda. A formação da literatura brasileira é um livro do seu tempo. Não existe nada em ciência nenhuma, em área nenhuma do saber produzido na década de 50 que seja inteiramente válido para hoje. É absolutamente ridícula a discussão pró ou contra Antônio Cândido, uma vez que o Antônio Cândido já é contemporâneo de Rousseau, ele é contemporâneo de Racine, ele é contemporâneo de Homero. A discussão não deveria ser essa. Isso é uma obra do seu tempo, limitada pelo seu tempo. E foi legal o paralelo com esse livro mais recente do Antônio Cândido, Introdução à Literatura Brasileira, porque é um livro muito menos importante, mas tem um trechinho lá que o Antônio Cândido mostra que ele, na década de 90, já tinha percebido várias coisas que não se sustentariam na perspectiva que ele tinha em 59, mas isso é totalmente natural. É assim que são as coisas. Esse meu artigo da 451, falta muita coisa nele. Por exemplo, eu acho que várias teses da formação, sobretudo a estrutura, o arcabouço do livro, não tem mais validade, não dá mais para sustentar a espinha dorsal do livro. O livro hoje vale pelas magníficas leituras que são a polpa desse esqueleto. O esqueleto não dá mais, mas a polpa é muito, vale a pena morder aquilo. Agora, o que justamente me parece menos válido na formação hoje é o que parece mais vivo, sem que se perceba, em certas perspectivas identitaristas. Entende? O que poderia ser, para mim, objeto de crítica na formação? E até um artigo que eu escrevi anos atrás, publiquei na revista O Eixo e a Roda, da UFMG, faz essa crítica. É a ênfase no problema nacional, que é um problema da identidade nacional. Eu disse no artigo da 451 que aquilo também é uma história do público, e eu sustento isso, acho que é também uma história do público, mas a ênfase que o Antônio Cândido pôs não foi exatamente no público, foi no tema da nacionalidade. E isso enfraquece a tese do livro, porque o público é irredutível à identidade. E agora veja, o identitarismo, esses recortes identitaristas de hoje, que são enriquecedores porque trazem muita coisa à tona. Eu não estou passando num rolo compressor, nem quero me colocar numa postura assim reacionária. Eu só observo que os recortes identitaristas, eles frequentemente são muito academicistas também. A origem desse olhar é a universidade, principalmente o culturalismo das universidades americanas, que se transmitiu também para o Brasil por causa do nosso provincianismo. Então, a origem disso é acadêmica, é uma visão catalogadora, e não me espantará se daqui a pouco apareça uma publicação que pudesse ser a formação da literatura negra brasileira, que tem o mesmo tipo de esqueleto
que me parece totalmente inválido hoje da formação, só que recheado com um outro objeto mais específico, cuja fonte identitária não é a nacionalidade, a suposta coesão da nacionalidade, mas é uma questão racial, a suposta coesão da raça negra. Agora, é muito difícil enunciar essa reflexão crítica sem cair numa posição reacionária, que vai ser apontada como tendencialmente racista ou tendencialmente machista, se a questão for feminista, a formação da literatura feminina brasileira, porque o critério é uma base de identidade que não deixa de ser análogo ao identitarismo da nação que vem do romantismo do século XIX, percebe? Pois é, e muitas críticas ao cânone são muito ingênuas, porque óbvio que o cânone é o cânone, e aí a gente pode trazer conflito para esse cânone, que aí é interessante, quando a Ana Cristina entra no cânone, quando você especula se fulano poderia estar ali ou não, você está fazendo um cânone que é conflitivo, que é interessante, mas ele é o lado A, né, vamos dizer assim, é o que foi contado pelos compêndios e tal, né? É que a perspectiva canônica, ela é intrinsecamente conservadora. Ou seja, você querer mimetizar o cânone, você está mimetizando esse mesmo conservadorismo que construiu aquele cânone, invertendo sinais, né? Essa é a armadilha para Antônio Cândido, talvez, um pouco também, né? É uma armadilha para Antônio Cândido, bem sacado, Tem que fazer também esse ensaio aí. Armadilha para AC, né? Que não é Ana Cristina César, né? Né? Boa. Vou tomar nota, hein, Paulo? Beleza. E eu queria lembrar, você falou do Vivendas da Barra, eu lembrei daquele seu ensaio também, escrito ali no calor da hora, quando ele morreu, em que você fala, poxa, o Brasil é a obra de Antônio Cândido, mas também é o Mauricinho que espatifa uma Ferrari numa avenida de São Paulo. E Brasil também é o Vivendas da Barra, né? Acho que foi um pouco isso que a gente se deu conta e não queria, mas infelizmente esse dado da realidade é o elefante na sala, né? Sem dúvida. Beleza, Sérgio, muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado a você, adorei a conversa, muito bom. Também. Valeu, até mais. Valeu, grande abraço. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Gustavo Fiorati, que é jornalista. O Gustavo indicou Retrato de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg, que foi traduzido pela Júlia Romeu e publicado no Brasil em 2011 pela Companhia das Letras. Esse livro é um livro de grande impacto psicológico, uma leitura fluida, mas difícil de prosseguir com ela, por causa da gravidade da situação clínica do autor. O autor ele é um dependente químico do crack e ele vive situações extremas por causa dessa dependência química. Ele nos apresenta ali relatos sobre traumas da infância, sobre compulsão sexual, sobre a relação dele com outros dependentes químicos, com motoristas de táxis, com traficantes e com garotos de programa. E também a relação dele com o marido dele, que é apresentado pra gente como um ser humano bastante sensível, que entende a gravidade daquela situação e que permanece do lado dele, ajudando ele, mesmo com toda a dor que aquela condição impõe nessa relação. É isso, essa é a minha dica. Bom, essa foi a dica do Gustavo Fiorati, Retrato de um Viciado Quando Jovem, do Bill Clegg, que foi publicado pela Companhia das Letras. Bom, eu queria aproveitar agora que a gente está falando de literatura LGBTQIA+, e dar também a minha dica. A gente publicou aqui na editora da 451, que é a Tinta da China Brasil, uma graphic novel que fez a cabeça de muita gente nos Estados Unidos. Gênero Queer. É a autobiografia de Maya Kobab, uma pessoa designada menina ao nascer. Maya Kobab conta como é que desde pequenininha sabia que não era nem menina nem menino. Como é que foi que ele descobriu essa identidade, como descobriu que tinha que usar outros pronomes e como é que foi a reação das pessoas em torno. O livro é muito lindo, a gente publicou em tradução da Clara Reustab e está lançando agora no mês de junho, que é o mês da visibilidade LGBT. Então eu queria convidar você a conhecer esse livro, está lá no nosso site, tintadachina.com.br, você já pode comprar e logo no começo de junho vai receber o seu exemplar.
Bom, e vamos aproveitar que você tá aí com seu celular por perto e faz uma avaliação agora mesmo desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar no ícone que tem ali as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. Antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paula Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Koga, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Diogo Rossi Ambiel Facini, Mário Rick Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fragas, Luísa Franco, Érica Giorgino, Maria Filomena Gregório, Luciano Romênios Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Vitor Ribeiro, Leni Manzati Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Tatiana Rocha de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, Oi Cíntia, André Viana. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 87º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 26 de maio. E a gente tem aquele encontro marcado na Praça Charles Miller no dia 7 de junho. 7 a 11 de junho vai acontecer a Feira do Livro, eu espero você lá. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.